Olá, queridas e queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Edam Pod, o podcast do Edam Bank. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar e compartilhar. Afinal de contas, o Edam Pod é você. Hoje nós temos um convidado excepcional. Estamos no mês de dezembro, mês de festas, aquele mês que todo mundo quer reunir as famílias, quer comprar doces e doces de verdade. O nosso entrevistado de hoje, ele está entre os 20 melhores confeiteiros do mundo e é o maior confeiteiro brasileiro. Eu tenho hoje a alegria, felicidade, prazer e honra de trazer para a nossa conversa Diego Lozano. Diego, seja muito bem-vindo ao Edam Pod. Obrigado, Edu. É um prazer estar aqui. Muito feliz pelo convite e espero que o pessoal goste aí também. Ô, Diego, você já sabe qual que é o tema aqui que nós temos, né? Você falou que viu todos os Edam Pods que nós fizemos. Sim. Então não vou nem fazer aquela introdução dizendo o que a gente vai falar. Mas a gente brinca, o pessoal, o último que veio aqui falou, Edu, o que nós fazemos aqui é Esta é a Sua Vida. Então hoje vai ser um pouco disso. Esta é a sua vida, você vai contar para a turma aí todos os segredos aí que tem a respeito da sua vida, como é que foi a origem e até onde você pretende chegar, se é que você tem limite. Sim. Não é verdade? Com certeza. Que bacana, que bacana. Diego, conta pra gente aqui, você nasceu aonde? Você é paulistano? De onde você é? De que região? Sim. Eu nasci em São Bernardo do Campo, né, e morei no ABC Paulista até meus 19 anos, aí, mais ou menos isso. Você sabe que eu também, né? Ah, é? Não morei, mas eu estudei no ABC. Ah, legal. Quase que minha vida inteira. Porque eu estudava, quando eu era criança, eu estudava no SESI, que ficava na Vila Bela, que é a divisão ali com São Caetano, então eu frequentava muito São Caetano. Uhum. Depois, quando eu fiz faculdade, eu fiz na Fundação Santo André, foi a minha primeira universidade, também da região. Legal. Então eu vou dizer que 80% dos meus amigos são do ABC. Então, quer dizer, a gente já tem uma conexão, a terra do rock, né? O ABC é a terra do rock. Bacana. E você estudou ali, foi até os 19, você estudou na região ali, você iniciou você fez o quê? Curso primário na região, fez curso técnico, como é que foi essa tua infância? Na verdade, eu estudei, assim, eu morei, como eu te disse, né? Morei no ABC ali até meus 19 mais ou menos. Eu fiz o colegial lá, né? Eu acabei estudando numa escola estadual, que tinha ali na Rua das Figueiras, que chamava Juarez Távora. E depois disso eu acabei fazendo o Senai, né? Eu sempre comento do Senai quando eu dou entrevista alguma coisa, porque fez muita parte aí da minha vida. O Senai lá em São Bernardo do Campo? Não, na verdade eu fiz o Senai da Barra Funda, que era um Senai voltado para alimentos só. Então, quer dizer, você já tinha a ideia de seguir para a área de alimentos? Na verdade, assim, foi um acaso, né? Tá. Meus pais, eles se separaram quando eu estava com 12 anos. Minha mãe, ela acabou ficando minha mãe e meu irmão. Minha mãe teve que se dedicar, trabalhar, cuidar da gente, né? E aí ela estava trabalhando muito. Minha mãe se formou também na fundação. E ela falou assim, Diego, eu não aguento mais ficar indo e vindo. Eu preciso que você cozinhe para o seu irmão para poder cuidar da casa um pouco. Isso com 12 anos. E aí me ensinou a fazer o básico. Arroz, feijão. Comecei a cozinhar, gostei. E um dia, como uma forma de agradecimento por tudo que ela vinha fazendo por nós, eu decidi fazer um bolo de chocolate chamado bolo peteleco, que era uma receita da minha avó, que ela fazia com frequência para nós. E no processo do bolo, pedia lá, era uma receita de vó escrita à mão, pedia lá uma xícara de açúcar e uma colher de sal. E por um descuido eu coloquei uma xícara de sal e uma colher de açúcar. E, bom, o bolo ele ficou intragável, ficou horrível, né? Tentei consertar, mas não teve condições. E aí acabei fazendo um outro bolo e gostei. E foi nesse momento que eu me apaixonei pela confeitaria. Então, eu comecei meus passos na confeitaria com 12 anos. Com 12 anos de idade. Foi quando você fez o bolo peteleco. Foi. Ou toma um peteleco, né? Já que ele aquele deixou de ser um bolo doce e virou um bolo salgado, né? Ficou horrível, horrível. Não recomendo, salgado. Não recomendo. Muito salgado. E aí você já com 12 anos de idade, você começou a pensar em seguir esse caminho ou foi um pouco depois que você criou essa consciência? Eu gostei da confeitaria porque ela era mais metódica, né? A confeitaria você tem regras a seguir, que são os pesos. E além de tudo isso, tem a parte artística que me atraía, né? Comecei a fazer coisas em casa e um dia minha mãe falou, olha, Diego, eu encontrei um curso no Senai, da Barra Funda, de alimentos, de confeitaria e panificação. Quer fazer? E aí a gente foi até lá. Vimos como é que era para se inscrever, me inscrevi e fiz meu primeiro curso na área. Isso eu estava com 14 para 15 anos. Jovem, bem jovem. Bem jovem. E, por incrível que pareça, quando eu terminei o curso, tinha lá um quadro com todas as possibilidades de emprego a nível Brasil. E um deles me chamou muita atenção, que era uma oportunidade em Florianópolis, numa confeitaria lá. E no quadro dizia assim, procura esse confeiteiro com no mínimo 19 anos e no mínimo 2 anos de experiência. Eu falei, pô, sou eu.
quase 15, sem experiência nenhuma, e mandei o currículo, fiz uma entrevista, na época não deu muito certo, mas depois de um tempo, depois de uns 6 meses, eles me contrataram, e foi meu primeiro emprego efetivamente na confeitaria. 16 anos. Quase 16. Quase 16, isso. Que bacana, que bacana. E você se mudou então para Florianópolis? Eu fui a Floripa fazer um treinamento, que eles estavam na época montando uma franquia no ABC, no antigo Mapping. E Mapping ABC ali no shopping? E aí eu fui a Floripa, fiquei em Floripa mais ou menos uns 3 meses, voltei a Santo André e, de uma certa maneira, indiretamente, eu assumi a chefia dessa loja, porque eu era o único com conhecimento, né, que tinha um pouco mais de conhecimento para poder reproduzir os doces aqui. E lá foi onde, de fato, eu comecei minha carreira profissional. Então, qual que é o nome da loja? Chama Chuvisco, que existe até hoje. Existe até hoje. Existe em Floripa. Também está na região lá, só em Floripa. Só em Floripa, isso. Eles tentaram fazer franquia, mas não conseguiram avançar muito. Aí eu acho que tiveram alguns contratempos na época, não foi para frente. Mas eu fiquei nessa loja por um ano, né, enquanto era Chuvisco, por um ano. Os donos depois decidiram encerrar o contrato e montar uma loja própria deles, que eu fiquei mais um ano lá. E aí depois disso me surgiu uma possibilidade para trabalhar numa confeitaria francesa no Itaim, que era o que eu gostava muito. Uma coisa que eu sempre comento assim, o Senai, como eu fiz esse curso simples, e depois eu fiz um curso técnico em alimentos, eu passei muito tempo lá dentro. E eu tinha acesso à biblioteca e lá eu encontrava livros de toda parte do mundo, que quando eu abri os livros eu não entendia porque aquele tipo de doce, aquelas coisas não existiam no Brasil. E foi onde minha cabeça começou a ser moldada. Eu falei, olha, eu quero fazer isto ou melhor. Então eu me formei através dos livros. Eu fiz esse curso no Senai, terminei o colegial, fui trabalhar nessa confeitaria francesa e de lá minha vida ela deu um boom, assim. Você sabe que é muito interessante porque em agosto nós recebemos, esse ano de 2022, nós recebemos aqui o Sandro Marques. O Sandro, não sei se você viu o Edam Pod dele, mas ele na realidade é o maior sommelier em azeite do Brasil. Sim. E assim como você, ele descobriu a paixão pela culinária meio que ao acaso, né? Começa a fazer e descobre... Ele começou a descobrir que ele gostava de azeite através de um curso que ele fez na Itália. E hoje ele se tornou o maior sommelier brasileiro, dos maiores do mundo. Sim. Segundo ele lá, ele experimenta por ano lá cerca de 1000 azeites. É bastante. É muito. Agora, você acha que culinária tem muito disso? Quer dizer, a arte da cozinha tem muito essa paixão que você descobre, aí você acaba indo por essa paixão, por esse desafio, como você comentou que você teve aí? Você sentiu o desafio? Assim, eu sempre fui movido a desafio. Acho que é uma das coisas que me rege, assim. Eu gosto da conquista, do desafio, de me colocar em prova o tempo todo. E a confeitaria me trouxe esse desafio que, assim, na época eu tinha muita vontade de fazer uma faculdade, mas não tinha como pagar, né? Estava começando essa coisa da gastronomia no Brasil. Era um curso caríssimo. Então, eu achei um meio de me destacar correndo por fora, literalmente. Entendi. E assim, e a confeitaria, além de tudo isso, além desse desafio e tudo mais, me trouxe também a questão artística, que eu sempre gostei, sempre estive envolvido com os mais diversos tipos de arte e pude realizar isso na confeitaria de uma certa maneira. O que você fez antes? Agora você deixou curioso. Aqui, assim, soltou no ar, a gente pesca e vamos entender o que é. O que é desse Não, assim, olha, quando eu era mais jovem, eu me envolvi, eu fazia grafite nas ruas, né? Então, assim, eu adorava grafitar, né? E eu comecei de uma certa maneira grafite assim, mesmo, não pichação. Olha, eu vou te falar que eu pichei um pouco. Assim. Foi o caminho, né? E depois eu fui vendo que o grafite era mais interessante, envolvia mais arte e entrei nisso. Mas eu sempre tive essa vertente artística muito forte, assim. E a confeitaria, o que ela me proporcionou em termos artísticos, assim, é indescritível. Na verdade, o grafite é uma arte de rua, né? Sim. A gente olha assim, a arte urbana, né? Exato. Então, não somente o grafite, mas até a pichação também. Porque, assim, quando você conversa com quem faz pichação, esse tipo de coisa, quer dizer, tem um jeito de fazer os caracteres, cada um tem a sua marca. É coisa que, pra mim, é inimaginável. Eu sei disso porque, assim, quando eu era jovem, eu dançava break. Por incrível que pareça, pessoal, eu dancei break um dia. Pois é. E eu ia muito ali pro Largo São Bento. Uhum. E aí no Largo São Bento eu conversava com alguns rapazes que faziam grafite e que também pichavam. E eles começaram a falar que cada um tinha um estilo, tinha uma assinatura. Então, quer dizer, é muito interessante, porque você percebe que essa questão da arte, cada um tem que deixar o seu estilo. Exato. E que você puxa também para a confeitaria. Exato. Verdade. Exato. Então, assim, acho que toda arte é uma forma de expressão. Eu consegui expressar quem eu sou através da confeitaria. E como eu disse, eu acabei me especializando em outras coisas dentro da confeitaria
que eu jamais imaginei que seria capaz de fazer. Eu sempre falo que a confeitaria, para o consumidor comum, a gente imagina que confeitaria ela se resume em bolo de padaria, pudim, um eclair, essas coisas mais simples que a gente está acostumado. Só que a confeitaria ela é tão complexa e tão vasta que é difícil de explicar para pessoas comuns quais habilidades que nós desenvolvemos ao longo dos anos. Então, vou começar explicando o que é um eclair. Explica para turma a famosa bomba, né? Aquela bomba de padaria que nós estamos acostumados a comer, como a gente chama de eclair, né? Então... O nome técnico é eclair, é isso? Exato. Então, vocês veem que assim, que já ficou chique, né? A bomba de padaria que todo mundo conhece, já virou eclair aqui na nossa conversa. Olha só, e tá só começando o nosso bate-papo, hein? Que bacana. Agora, quando você saiu lá do ABC, quer dizer, uma franquia, você não tinha como colocar muito a sua arte lá, né? Quer dizer, era mais executar os produtos da franquia. Quando você foi para o Itaim, que daí você saiu do ABC e veio aqui... Aliás, no ABC, só para fazer um parênteses aqui, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu estudava na Fundação Santo Daí íamos muito lá para o Shopping Map ABC. Porque ele tinha naquela época o cachorrão. Lembra do cachorrão? Que era um absurdo. Era um cachorro quente gigantesco. Quando você não queria gastar muito, você comprava o cachorrão, enchia de molho, era uma refeição completa o negócio. Sensacional. Não é verdade? Era muito interessante. E o estacionamento era ótimo para namorar, né? Porque tinha uma vista aérea de estacionamento, todo mundo ficava namorando. Incrível, ali. Era um pit stop de... Nossa, nem fala. Foi muito divertido, muito divertido. Sim. E aí você saiu ali do ABC e foi lá pro Itaim. Qual que era a patisserie que você... Era uma patisserie que você foi? Era uma confeitaria francesa. A dona, ela tinha recém voltado da França, feito um curso lá. Era uma brasileira. Isso. E aí ela não conseguia fazer a gestão e ficar na cozinha. E ela precisava de um chefe. Acabou que eu fui contratado como chefe. E foi um desafio para mim enorme, porque eu estava com 19 para 20 anos. Eu assumi uma confeitaria na qual a pessoa mais nova, na época, tinha a minha idade em experiência. Então foi assim... Foi o meu primeiro grande desafio de postura, de gestão, de fazer as coisas acontecerem. E até de uma coisa que eu nem sabia tanto, assim. O que eu entendia de confeitaria francesa é o que eu via nos livros. Não praticava tanto. Então, eu tive que me desdobrar e confesso para você que eu fiquei 1 ano lá e saí de lá por cima, assim. Saí super bem, completamente mudado. Agora, você disse que começou trabalhando com pessoas mais velhas, com mais idade. Como é que foi essa sua chegada? 19 para 20 anos ali, super jovem, com uma turma já mais experiente, quer dizer, como foi essa recepção? Foi horrível, né? Foi uma pancada quando eu cheguei, o pessoal não queria aceitar, e eu tive que achar meios, e assim, eu dei sorte na época, porque a gente tá falando de 20 anos, né? Não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada. O que existia naquela época eram receitas que os confeiteiros guardavam a 7 chaves, né? E quando eu cheguei lá, eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, tá aqui a receita, dividi com todo mundo, expliquei o que tinham que fazer, dividi as tarefas, todos ficaram chocados pelo fato de eu estar compartilhando conhecimento. E foi aí que, de uma certa maneira, eu consegui permear ali, sabe? Que eles me viram com uma outra maneira, com uma certa humildade. Né? Isso foi o que me ajudou a chegar próximo e fazer o trabalho em equipe, porque, afinal de contas, era o que precisava para poder fazer as coisas acontecerem. Né? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Com uma certa humildade, ou eles te viram ali, eventualmente, como um mentor técnico, ali, um especialista, é o que talvez não tivesse técnica para fazer? Assim, eu não... Confesso para você que eu não sei dizer ao certo, né? Eu era muito jovem, tinha pouquíssima experiência, então eu acredito que foi muito pelo lance da humildade. Depois, inevitavelmente, no dia a dia, pelo fato de eu ter lido muito, eu tinha mais conhecimento técnico que eles. Eu não tinha tanto conhecimento prático na época, mas sabia muito tecnicamente. Pelo Senai, pelo que eu lia. Então, isso me colocou de uma maneira diferente perante a eles. Uma certa vantagem. Sim. Quer dizer, eles te respeitavam pela competência que você tinha ali, porque estavam aprendendo com você. Exato. Mais uma vez aqui no Edam Pod, a gente vem com a visão do quanto é importante a leitura, o autodesenvolvimento, o conhecimento, quer dizer, para absolutamente tudo que a gente acaba fazendo na vida e para a questão da confeitaria também. Sim. Não é diferente. Sim. Agora, quando você saiu lá da UBC e você foi para o Itaim, eu imagino que teve também uma evolução financeira importante, ou não? Na época, sim, foi um passo, né? Eu diria que meu salário triplicou na época, as coisas mudaram, né? Começaram a melhorar. E logo na sequência, eu ainda estava em contato com o Senai, eu criei uma relação muito boa com o Senai, eu fui de aluno a professor de um tema específico deles, assim. E pelo Senai eu consegui um emprego em uma indústria de chocolate no Brasil, para que eu me tornasse chefe deles. Então foi bem legal, assim, porque meu sonho até então era poder viajar de avião.
Eu imaginava algo assim, falar, olha, eu quero algum dia poder viajar de avião. É quase inatingível. E quando eu entrei nessa indústria de chocolate, eu não parava em São Paulo. Eu comecei a viajar muito. Foi muito legal, foi uma baita experiência para mim. Foi onde, de fato, eu me coloquei melhor, assim, em todos os aspectos. E que tipo de chocolate que eles faziam? Era chocolate mais industrializado de varejo ou não? Eram chocolates especiais para confeitaria? Era um chocolate produzido no Brasil por uma pessoa que eu sou amigo até hoje, tenho um carinho enorme. Ele vendeu a empresa dele faz um pouco de tempo aí. Mas assim, era um chocolate para ser transformado, ou seja, para o profissional pegar e transformar em doce, em qualquer outra coisa. Que bacana. Lá eu fiquei 3 anos. Né? Foi bem bacana a experiência de viajar. Eu viajei o Brasil inteiro, sem exceção. Comecei a viajar outros países aqui próximos, Argentina, Bolívia, um pouquinho para esses cantos. E durante esse processo, durante o meu período nessa empresa, eu participei da primeira da competição importantíssima a nível mundial aqui no Brasil, que é chamada World Chocolate Masters. Foi a primeira vez que teve a seleção brasileira, eu participei da seleção, ganhei como melhor chocolateiro do Brasil e fui à França participar da final, competindo com mais 20 países. Incrivelmente, eu fiquei em último lá, porque eu não entendia, eu não sabia da grandiosidade dessa competição, assim. Mas foi muito legal ter participado, e o principal, quando eu encerrei minha participação lá, eu falei, algum dia eu quero voltar, mas eu quero voltar preparado em todos os aspectos para poder mostrar quem eu sou de fato aqui. Que bacana. Quer dizer, você descobriu que o mundo era muito maior do que o que você vivia aqui no eixo paulistano, exato, né? O paulista, porque do ABC para o Itaim, que ele estava ali no eixo paulista, você começou a viajar para outros países e descobriu que as oportunidades eram muito maiores. Exato. Foi assim, foi um baita de um aprendizado e a competição, ela foi o turning point, assim, sabe? Que eu realmente voltei outra pessoa. Tanto é que, quando eu voltei para o Brasil, eu recebi ligação de uma pessoa que eu desconhecia, chamado Alex Atala. Ele falou, Diego, tudo bem? Eu sou Alex, eu estou precisando de um confeiteiro para o meu restaurante e ouvi falar de você. Tem interesse? E aí fui, conheci, entendi quem era Alex, a grandiosidade, o nome, e fui trabalhar com Alex por deu 1 ano e meio, quase 2 anos, assim, como chefe da confeitaria. Hein? Que experiência incrível. E como foi trabalhar com o Alex? Foi super legal, assim, foi um momento, acho que um dos melhores momentos do Dom, né, em termos de posicionamento, de mídia, de tudo. Para mim foi um aprendizado sem igual, a convivência com o Alex, o acesso à matéria-prima e principalmente uma coisa que eu sou muito fã, eu já era e aprendi a ser mais com ele, a brasilidade. Isso. Né? Então essa questão de valorizar o que é nosso e principalmente valorizar nós brasileiros. Né? Só que você falou uma coisa importante e muito interessante. Quando meu filho estava indo para fora do país, ele me perguntou assim, papai, o que eu faço para poder que tudo dê certo lá fora? Falei, filho, a primeira coisa é você ter orgulho de ser brasileiro, é você guardar a sua essência, você se posicionar como tal. Que cada vez que nós tentamos ser aquilo que nós não somos, ou eventualmente renegar aquilo que nós temos, nós perdemos simplesmente a magia e o charme que todos nós brasileiros temos. No Brasil, as pessoas têm uma visão muito distorcida, né? Elas acham que o brasileiro é mal visto fora do país. É justamente o contrário. Então, quer dizer, os brasileiros são tidos como super talentosos, criativos, pessoas que se adaptam rapidamente, são super resilientes e são muito bem vistos na grande maioria dos países, além de sermos conhecidos como um povo muito amistoso, né? Exato, então, assim, o brasileiro é bem-humorado, o brasileiro sorri fácil, que é uma coisa que as pessoas veem em todos nós, uma coisa tanto quanto exótica, né? Essa questão de como nós somos. Né? Todo mundo quer entender o modelo do brasileiro, isso é bem interessante. É verdade. Agora me conta um pouquinho, vamos voltar um pouquinho, a gente vai falar já do Alex, mas eu queria saber um pouquinho antes aqui. Qual que é o nome da pessoa que você trabalhou, lá, que é seu amigo até hoje? Vou fazer uma homenagem para ele. Ernesto Nigbauer. Ele foi o proprietário da Harold por um bom tempo, né? Uma coisa de família. Vendeu para Fuji Oil, né? Acho que faz uns 4, 5 anos aí. E depois disso ele montou outros negócios. Hoje ele tem a Dunk, tem a Cacau Noir. Ele é um apaixonado por chocolate. É uma pessoa que, assim... pela pessoa que é e pela paixão que tem por chocolate, vale a pena, sabe? É incrível. Bacana, que interessante. Sabe que eu trabalhei com uma moça na época do Banco Real, Gisele Galetti. Gi, um beijão pra você. Ela começou a se especializar em chocolate também, e hoje ela tem uma chocolateria. Ela também é apaixonada por chocolate. É interessante que a Maria do Chocolate, ela traz essa paixão, né? Eu sou apaixonado por chocolate, mas por outros motivos, né? Não fazer, mas eu adoro o chocolate, de tudo quanto é tipo. Então, o branco que diz aqui não é chocolate, você vai explicar isso pra gente até agora.
O preto com açúcar, sem açúcar, com flor de sal. Eu adoro chocolate com flor de sal, essa mistura do doce com o salgado. Eu adoro essas questões. E ela se especializou. E você, nessa especialização, isso acabou te levando para outros países. O Ernesto, ele é brasileiro ou não? É brasileiro. Isso. E você acabou indo inicialmente para a Argentina, que você falou? Eu fiz toda a América aqui. Toda a América. Fiz toda a América, sem parar, assim. E como é que estava o teu espanhol na época, a primeira viagem? Olha, eu tive que... Uma coisa que é muito legal, assim, eu falava inglês, sempre falei inglês desde pequenininho. Quando eu comecei a trabalhar na Harold, me foi solicitado falar espanhol, então eu tive que aprender espanhol. E depois de um tempo, eu fui obrigado a aprender francês, e aí eu conto a história por quê, mas foi tudo assim, aprendendo. Uma coisa é da outra. E o inglês você aprendeu sozinho, você frequentou a escola, como é que foi? A minha mãe é professora de inglês, né? Então na época ela dava curso em algumas escolas de inglês ali no ABC, e aí a gente tinha bolsa, então eu acabei fazendo e me tirando proveito disso, assim, foi muito bom. Sua mãe fez letras então na fundação. Foi. Qual que é o nome da sua mãe? Manda um Selma beijo pra ela. Um beijo, mãe. Te amo. Isso aí. Vamos registrando aqui as passagens importantes da vida. Muito bacana. Legal. Então aí você já falava inglês, aí você foi aprender espanhol. Quer dizer, já tinha uma questão aqui também de família, de saber da importância de falar outros idiomas também. Sim. E você aprendeu espanhol na raça ou não? Eu fui dar um curso na época fora do Brasil e emendei um portunhol horrível lá. E eu fiquei com vergonha. Eu falei, não tá certo eu estar como professor... Falando assim, achei até um certo desrespeito, assim. E aí eu fui buscar aulas particulares na época. Então eu contratei um professor, ele dava aula para mim. Isso aliado às viagens, o que eu li, então eu consegui entender e falar espanhol para minha área perfeitamente bem, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre falo para todos que estão começando nessa área, principalmente na minha área assim, de cozinha. Primeiro, não queira ser chefe tão cedo. Aproveite essa vida de aprender, viajar, trabalhar com outros. Referência é tudo na vida. E aprenda outras línguas, que é o que me abriu muitas portas ao longo da minha vida. Você sabe que é muito interessante, porque praticamente todos que passaram por aqui falaram da importância de falar um outro idioma. Praticamente todos. Não teve aquele que passou aqui e falou assim, não, eu só falo língua portuguesa. Todos tiveram uma experiência internacional. Todos tiveram que cair de cabeça, assim, aprender na raça, muito essa visão de como respeitar o outro também, né? Então, assim, falar mal o idioma de uma outra pessoa é ruim, você até se vira, mas não quer dizer que você trata com respeito. Não que isso seja mal visto, né? Sim. Porque só o fato de você já se esforçar para falar o idioma, quem está na outra ponta, como nós brasileiros, quando chega um estrangeiro, mesmo que fale mal, mas que tente falar português, né? Ou brasileiro, né? Porque quem está fora do Brasil não diz que é português, que é brasileiro que nós falamos, falar brasileiro. Então tem muito essa questão de que, assim, que nós também admiramos a pessoa por ter essa iniciativa. Quando nós estamos fora do país, também tem essa outra visão, tem essa iniciativa. E dos países da América Latina, o que você sentiu antes da gente ir para a visão aqui de ter trabalhado com o Alex, quer dizer, essas outras oportunidades que você teve. Como é que foi aqui essa imersão latino-americana aqui de novos sabores, descobertas, pessoas, cultura, relacionamento? Quer dizer, como que esse novo mundo se abriu para você? Foi bem interessante, assim, né? Como eu falei, eu tinha um sonho de viajar, viajei o Brasil inteiro, conheci lugares incríveis, o Brasil é gigantesco e maravilhoso. Depois, poder ir para fora e conhecer uma outra cultura, um outro método de vida, a questão gastronômica que é importantíssima para mim. Então, assim, foi uma escola, né? E eu sempre falo, e vou falar isso ainda muitas vezes, o quanto que eu sou grato à minha profissão, pelo tanto que ela me deu e pelo tanto que ela continua me dando. Então, acho que essa questão da paixão, ela é fundamental, né? Eu passei assim, eu tive experiências, obviamente, muito boas, experiências péssimas, um pouco de tudo, mas e aí eu volto a falar, a vivência, a referência do que nós temos ao longo da nossa vida, ela é importante por uma série de fatores e às vezes que você nem consegue ver agora, mas no futuro isso vai fazer sentido. Você falou de passagens boas e passagens não tão boas. Sim. Conta pra gente aí os extremos de cada uma delas. O que você tem aqui no seio da memória? Assim, eu acho que isso estava um pouco para frente, assim. Uma vez eu assumi a diretoria de uma empresa aqui no Brasil, né? Foi o primeiro cargo de CEO. E eu tive que ir para o México. E lá no México eu tive uma vivência ruim, porque eu fui lá para poder entender como é que era, não tive um tratamento legal, fiquei com o pessoal meio estranho, tive problemas com a alimentação. Então, assim, às vezes foi um momento, às vezes foi só um acaso, assim. Mas é isso, acho que estar em outro lugar
é um livro em branco. Né? A gente sempre quer que seja bom, mas você está num lugar que você não é nativo. Você trabalhando, exatamente. Então, assim, tudo pode acontecer. E eu acho que isso é o mais importante, é saber lidar com essas situações super adversas da melhor maneira possível e tentar sair por cima sempre, né? E você fez amizades aqui também na América Latina, que você mantém até hoje? Sim, sim. Graças a Deus, assim, olha, eu posso dizer que eu tenho amigos no mundo inteiro hoje, pelo tanto que eu viajei. E onde quer que eu vá, eu sempre tenho alguém que, olha, eu tô aqui, eu consigo encontrar. E, obviamente, nesse mundo de restaurante é a melhor coisa do mundo. Porque, olha, estou aqui, é um chefe de restaurante, é um dono de restaurante, é algum lugar que ele sempre come bem e bebe muito bem, que eu acho que é um dos maiores prazeres da vida, né? Você sabe que é interessante? Porque, assim, o que eu percebo no mundo da cozinha é que tem muita troca de experiências entre chefes, né? Eu conheci uma vez um chefe, na realidade era como você, assim, ele estudava patisserie lá na França, e ele é casado com uma brasileira, a Priscila, uma amiga nossa. Hoje eles vivem em Washington, trabalham na rede Hilton, tal, estão em Washington. Legal. E aí eu me lembro que assim, que quando a minha esposa, nós falamos que éramos brasileiros, ele perguntou se a minha esposa sabia fazer feijoada. E ela falou que sim. E aí ele levou ela para o Hilton, falou assim, não, vai lá para você ensinar a turma, porque na área da culinária, da cozinha, tem muito essa questão de troca de experiência e novos sabores, que são testes que você vai fazer o tempo todo. Eu imagino que você teve várias experiências como essa também, de pessoas querendo entender o que você fazia, para conhecer os sabores do Brasil, e você naturalmente quer conhecer os sabores de outros locais. Isso acontece mesmo ou foi só uma percepção que eu tive? Não, é total, assim. Eu acho que essa troca é o que faz a gastronomia acontecer, né? Então, assim, a receita de vô, de avó, de mãe, coisas que surgem ao acaso, né? Tem muita receita boa que foi um erro gigantesco. Então, tudo isso é importante. Você estar em contato com outras pessoas, seja do seu país ou de qualquer outro lugar do mundo, é uma troca sem igual, né? Seja um ingrediente, seja um processo, tudo é possível de trocar e aprender. O chantilly parece que saiu de um erro, não é isso? Já teve várias coisas, né? Um petit gâteau, por exemplo, né? Que é o bolinho cru, enfim, são vários processos que às vezes estão fadados ao erro, né? Olha, isso aqui não serve, mas se você olhar com outros olhos, pode ser um sucesso sem igual. Que interessante, muito interessante. Bom, e aí você trabalhou na América Latina, teve contato com muita gente, participou ali do evento na França. Conta como é que foi chegar ali na França, um outro idioma. Você já falou francês? Não. Foi com inglês? Não, ali. Na época eu fui na raça, eu tava com o inglês e o espanhol. Eu fui, e na época, assim, na minha cabeça, muito legal como é a referência, né, da vida. Eu fui com uma ex-namorada minha. Cada um de nós levou uma mala de 32 quilos repleta de utensílios, as coisas que eu imaginava que seriam fundamentais para a competição. Chegamos lá no dia, era um lugar assim surreal, em Paris, tinha uma foto minha de não sei quantos metros, eu fiquei olhando para aquilo e falei, caramba, né, olha que legal, eu sou o cara. Onde que eu cheguei isso aqui. E no Você é o único brasileiro? Sim, é um de cada país, né? Que bacana. E aí no dia seguinte eu lembro que, vocês avisaram que tínhamos que chegar mais cedo para preparar a cozinha para a competição. E eu lembro que nós chegamos juntos, eu com a minha malinha, ela com a que tinha levado, e as equipes ao lado, né? Todos os boxes ao lado de mim, todos com caminhões e equipes de mais de 30 pessoas descarregando cozinhas surreais, assim. Eu falava, caramba, onde que eu me enfiei, né? Olha só a falta de noção que eu tinha da grandiosidade da competição ao ponto de achar que eu e ela seríamos suficiente, né? E foi isso, assim. Então, é a Fórmula 1 da confeitaria. Não tem outra comparação a não ser essa, sabe? E, assim, é performance ao extremo. E aí que eu entendi o que era isso, né? O quão sério era uma competição desse nível. Tanto é que eu fiquei em último, mas para mim foi a melhor vitória que eu tive na minha vida foi essa competição. Foi aprendizado. Foi essa competição. Então, assim, foi super bacana a experiência e foi o que me motivou a ser o cara. Quando eu voltei lá, eu falei assim, eu quero ser muito bom. Eu não quero ser o segundo nem o terceiro, vou focar no topo da cadeia. Exato. Que legal. Agora, você achou que faltou planejamento da sua parte? Tinha como ter se planejado antes ou não? Quer dizer, tinham pessoas que já conheciam esse evento no Brasil ou não? Foi a primeira vez, ninguém sabia de nada, ninguém imaginava o que era. Então, só vivenciando aquilo ali para entender, né? E de verdade, tanto foi que eu falei, eu tenho que voltar algum dia. Como é que você foi parar lá? Na época tinha uma empresa de chocolate, que é a Calibu, né? Que é ela quem organiza essa competição a nível mundial. E eles decidiram fazer uma seletiva no Brasil, né? E assim,
tinha os melhores confeiteiros da época participando dessa competição. Então, assim, era uma coisa de nível altíssimo. Eu era o mais jovem, eu era o mais desconhecido, então foi uma coisa muito louca. Mas, no meu planejamento da competição, porque você tem tarefas a entregar em prazos específicos. Então, em 8 horas, nós tínhamos que fazer o seguinte. Nas 3 primeiras horas, eu montava uma escultura em chocolate, com no mínimo 1,5 m de altura. Entregava essa escultura dentro das 3 horas. E depois eu tinha períodos para entregar. Bombom, torta, tudo mais. Mas tudo muito classudo, né? Então, eu consegui entregar tudo no tempo, com um bom sabor, com boa apresentação, um espaço organizado. E foi onde me deu a vitória aqui. Ah, tá. No Brasil. Isso. Para fazer a seleção. E lá também é no mesmo rito ou não? Lá é pior. Lá é mais... as esculturas lá, elas têm todas 2 metros de altura, sem choro, assim. Aí você está lidando com o melhor de cada país. É um negócio muito forte. Por exemplo, o Japão, eles têm um grupo de confeitaria que eles selecionam quem vai ser o próximo competidor na próxima competição daqui 2 anos. Ele é afastado da profissão, ele é bancado pelo governo, ele é treinado pela... Entendeu? Então, assim, é um negócio muito grande. Que bacana. Que eu só entendi depois que eu vivenciei isso. É a cada 2 anos que acontece? A cada 2 anos. Quando que é o próximo? Esse ano, agora em outubro, no final do mês. E você vai? Talvez eu vá para assistir, né? Eu me aposentei de competições pela seriedade, pelo tempo que demanda, que hoje eu já não tenho também esse tempo. Tá. Né? Eu prefiro dedicar minhas energias a outras coisas. Mas foram 2 vezes que eu participei e foi sensacional. Que bacana. Quais foram os anos que você participou? Eu participei em 2007, que foi a primeira vez, né? E depois em 2015, que foi a vez que eu fiz as coisas totalmente diferentes. E qual foi a sua colocação em 2015? Em 2015 aconteceu um detalhe, assim, eu investi tudo que eu podia. Pessoalmente? Tudo. Assim, não. Eu fiz um investimento pessoal alto, deu quase $300 mil na época para participar da competição. E não teve patrocínio de ninguém? Eu não corri atrás. Eu falei, eu vou fazer isso sozinho porque eu não queria ter favores na época, né? E eu contratei uma equipe de 15 pessoas, eu reservei um espaço do meu espaço para treinamento. Nós ficamos 1 ano treinando, fazendo simulado da competição toda semana, sem choro. Com a equipe treinando, 1 mês e meio antes eu peguei as 15 pessoas, levei para a França, nós alugamos um espaço lá, fizemos o treinamento lá, fizemos as preparações das peças lá, contratei a empresa para levar, chegamos à competição e eu estava super em alta na época, super. Então assim, um brasileiro que veio bem preparado e tudo mais. Quando nós começamos, nós tínhamos 3 horas para montar a escultura e cada ano é uma temática. Naquela época era natureza. E eu fiz um monstro da natureza, que era uma representação de que se o homem não cuidasse da natureza, a natureza ia destruí-lo. Então eu representei isso em chocolate. A minha escultura tinha 2 metros, era surreal. E assim, em uma competição como essa, quando todos os jurados ficam próximos a você, que não saem, significa que alguma coisa muito boa está acontecendo. E foi comigo, então, eu estava de frente para o francês, e nossos boxes eram os mais concorridos, assim. O que aconteceu? Em 3 horas você tem que montar a escultura e depois disso você segue fazendo as outras preparações. Quando termina esse período de 3 horas, eles vão lá e avaliam a tua escultura. Eu terminei a minha escultura com 2 horas e 51 minutos. Desci, eu tenho um vídeo até no Instagram, que quando eu coloco a peça, desço e vou lavar minhas mãos. Quando eu estou lavando a minha mão, eu escuto um barulho gigantesco. Quando eu olho para trás, a escultura quebrou. Putz. Antes do julgamento, né? E sem tempo para remontar. Assim, eu lembro que foi uma coisa muito louca. Meu irmão estava comigo, ele foi buscar a peça, a gente conseguiu colocar algumas coisas assim, mas com nada a ver. E só de quebrar a peça eu já sabia que eu não tinha como ganhar. Se não cuidar da natureza, o que acontece com ela? Ela destrói. Destrói, quebra. É isso mesmo. Então, assim, foi um banho de água fria tão grande pra mim, assim. Mas eu lembro que eu, com uma frieza assim, igual, e eu acho que isso é a frieza que a gente tem para os negócios e que a gente aprende com a vida, assim. Eu olhei para aquilo, me veio todo o dinheiro gasto, tudo aquilo lá, mas eu decidi que ia continuar. E fiz a competição até o fim. E eles, por tudo, né? Pela raça, por não ter desabado em choro ou qualquer outra coisa, ao final eu acabei ganhando como melhor escultura em chocolate pela votação popular da competição, assim. Então, não saí de lá com uma premiação,
mas saí de lá com, assim, feliz. Não, você não saiu com a premiação máxima. Exato. É diferente, Exato. mas só o fato de participar, você já estava sendo premiado naturalmente, por mais que foi um investimento próprio. Sim. O fato de você poder participar com os 20 melhores do mundo, quer dizer, já não é pouca coisa, né? Não interessa a posição que vai ficar. E ainda assim, você teve ali um desastre, teve resiliência, mas eu acho que o ponto ali é que você sabia que vocês tinham feito melhor. Sim. E ela ter quebrado talvez foi justamente a ousadia Do que melhor. eu imagino da busca da perfeição. Exato. Porque quando você busca atingir o nível máximo, você assume riscos que até então outros não assumem. É como fazer ginástica olímpica. Você está fazendo ginástica olímpica, se você fizer o básico, vai ser tudo perfeito, não quebra, você não erra nada, mas isso também não te leva ao pódio. Para você atingir o pódio, você tem que de fato arriscar demais. Sim. E você acha que teve esse componente desse arrojo na hora de fazer a peça ali, a escultura, e que isso pode ter levado à quebra dela? Eu volto a relacionar com a Fórmula 1, porque eu sempre fui apaixonado por carro, sou um apaixonado pelo Senna, assim, foi uma das pessoas que eu mais Tem um capacete. admirei. Eu vi lá embaixo quando eu entrei. Pode ter tirado uma foto aí, ó. É uma pessoa que eu mais admirei na minha vida, assim, como Eu também. com a garra, né? Isso. Um cara que não media esforço para ser o melhor. E a competição foi justamente isso. Eu levei ao extremo tudo que eu podia, em termos financeiros, em termos psicológicos, físico, tudo. Então, assim, era tudo ou nada. E eu fui para ganhar. E eu sei que o contexto do meu trabalho era campeão. Se não fosse campeão, pelo menos os 3 primeiros eu ficaria, entendeu? Mas teve esse problema, digamos assim. Né? Mas Teve assim, um contratempo aí no meio que comprometeu. Mas após a competição, minha vida mudou ainda mais, assim, foi surreal. E como é que foi lidar com a equipe depois que teve a quebra ali? Porque veio uma frustração generalizada, né? Eu lembro que assim, eu havia levado as pessoas para que nós fizéssemos aquela folia brasileira na arquibancada. Então a gente parecia uma escola de samba ali, era surreal, assim, porque só os brasileiros, voltando ao que você falou, só os brasileiros têm essa alegria, né? Então assim, todo mundo, tinha todos os países, eram mais de 4 mil pessoas assistindo a competição ao vivo. E somente o nosso grupinho ali que jogando com cor, com não sei o quê. E eu lembro quando caiu a escultura que eu olhei pra eles, todos choravam. Todos. O único que não chorou foi meu irmão, que teve essa ação de aparecer do nada, que nós havíamos feito tudo dobrado. Então as peças eu tinha reposição e tudo mais. E que foi o único que teve isso, que parece que caiu do céu com uma peça pra poder só colocar em cima da mesa e acabar o tempo. E qual que é a ideia do teu irmão? Ele é mais novo que você? Meu irmão, ele tem 34 anos, trabalha comigo, entrou na confeitaria depois de mim, né? Se encontrou na profissão e hoje ele é o chefe da minha escola. Que bacana, que bacana. E você tem uma escola, então, de confeitaria? Tenho. Assim, sempre foi um sonho, né? Pelo fato de eu não ter feito faculdade e pelo fato de ter aprendido tudo sozinho e chegar onde eu cheguei, eu havia colocado como meta de vida que algum dia eu passaria essas informações que eu aprendi na raça, com mais dificuldade. Eu desenvolvi meus métodos, desenvolvi minhas técnicas, a minha visão, e eu falei, algum dia eu vou passar isso para frente, porque o Brasil precisa de gente que estimule a fazer algo melhor. E compartilhe o conhecimento. Exato. E traga esse padrão internacional, Exato, né? Assim, enquanto a gente pensar que nós somos, essa mentalidade brasileira, né? Que nós somos inferiores, que nós não somos capazes, que não é possível, a gente vai continuar fazendo a mesma coisa. E a minha vida provou completamente o contrário. Então, a escola, eu imaginava fazer com os 40, eu montei a escola com 27. E foi a primeira escola do Brasil voltada em alta confeitaria. E nós fomos um case estratosférico, assim. Né? Eu montei sozinho, montei quebrado financeiramente. Foi uma loucura essa escola e ela deu super certo. Que bacana. Você tá com que idade hoje? 38. 38. Tá, então você tá aqui com ela há 11 anos. Que você tá com a escola. Isso, vai completar. 11 anos, exato. 11 anos. Começou com 27, botou super jovem, você montou a escola. Quer dizer, então você já começou ali uma vida empreendedora muito cedo, né? Você acha que o fato de você ter escolhido ir para culinária, para patisserie, isso te levou a ter uma mentalidade empreendedora naturalmente? Ou você acha que você já tinha esse desejo interno? Eu trabalhei para os outros até o Alex Atala. Tá. Depois disso, e eu não entendia porque eu trabalhava, mas eu sempre achava que eu podia ir além. E às vezes eu batia de frente com as pessoas, porque eu via as coisas e falava, cara, não é possível, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é assim, assado. E aí foi onde que eu entendi que eu seria melhor trabalhando, empreendendo e fazendo as minhas coisas. Perfeito. E foi assim, foi uma barra, né? Um aprendizado sem igual, porque eu nunca havia feito nada disso,
Não sabia como é que era. Mas foi onde eu me encontrei. Não é fácil. Nem um pouco. Mas uma delícia. É uma delícia. Mas só para quem faz, assim. Tem que se aventurar, tem que ter coragem, tem que amar. E é dedicação de vida. É princípio. Ser empreendedor, ser empresário é princípio de vida. É isso mesmo. Bom, vamos lá. Nesses 11 anos de escola, você já formou quantos alunos? Eu não sei, assim, por baixo, tá? Até onde nós tínhamos uma contagem, era mais ou menos uns 35 mil alunos. 35 mas já mil foi alunos. Mais, isso. Quer dizer, então você já tem um legado aqui do Diego, que já está aqui em 35 mil pessoas que já foram formadas. Exato. No assim, mínimo. No mínimo, né? Nós tivemos as formações da escola, eu tive formações fora da escola. Em 2013 eu comecei com os cursos online, com uma escola online, então nós formamos muitas pessoas online. E depois de 2015, que foi quando eu participei dessa competição, eu tive uma proposta de dar aula na Rússia, né, num país que fosse distante da América pela primeira vez na minha vida. E eu dei uma aula na Rússia, foi em São Petersburgo na primeira vez. Um lugar lindo, maravilhoso. Nossa. E eu lembro que haviam 40 mulheres na sala de aula. Eu dei a aula e todas ficaram muito felizes pelo jeito brasileiro de ser. Que foi aí que eu comecei a entender quem era o brasileiro fora do mundo, em outros países, né? Sorrindo, fora do Brasil, explicando, exato, gentil. Exato, porque elas estavam acostumadas com os franceses, que são excelentes no que fazem, mas são mais sérios. Né? E aí entrou um cara que tinha o mesmo conhecimento que eles e era brincalhão, brasileiro, é outra coisa, né? E isso me abriu portas. Então, assim, eu passei um ano dando aula na Rússia como um todo, e foi onde que eu descobri que... Você ficou lá tempo integral, você... E voltava. E voltava. E foi a primeira vez que eu descobri que de Moscou a Vladivostok são 8 horas straight de avião. Ou seja, a Rússia é gigantesca. É gigantesca. E eu viajei a Rússia de cabo a rabo, assim. Foi muito legal. Isso, obviamente, me abriu portas. Nesta época, eu já era muito forte em redes sociais, né? É uma coisa que eu sempre investi, sempre acreditei e trabalhei muito forte. E eu acabei me tornando, por um período de tempo curto, mas foi como o confeiteiro mais famoso das redes sociais na época. Na época que os franceses não estavam e tudo mais. Isso abriu portas a um nível surreal. Então, assim, a minha vida passou a ser, tá? Em uma semana, eu ia para a Rússia, 3 dias de aula, China, 2 dias de aula, voltava, Chile, 2 dias de aula, depois ia para Polônia, depois ia para não sei o quê, e assim foram quase 7 anos da minha vida. Que bacana. Você atuou em quantos países no total? 107. 107 países. Não faltou muito então, né? Olha, foi uma loucura, assim. Se você me perguntar, Diego, o que você conhece desses 107? Talvez não muito de todos eles, tá? Alguns eu tive o privilégio de ficar um pouco mais de tempo, mas sempre era sempre assim, aeroporto, carro, escola, curso, jantar, curso, jantar, aeroporto, vai para outro lugar. Então, foram anos incríveis, né? Que aí eu volto a falar, né? A confeitaria, o que ela me proporcionou a nível de conhecimento e tudo foi surreal. E também o que me abriu muitas portas eram as línguas que eu falava. Então, inglês, espanhol, francês. Eu fiquei muito tempo na Rússia, tentei um dobra ultra e tudo mais, mas não rolou muito bem. Depois disso, aí eu acabei indo para o Japão, tentei aprender japonês. Depois de um tempo ficou um pouco mais difícil, né? Com uma certa idade já ficou mais complicado. Mas se eu não falasse tantas línguas, talvez eu também não tivesse tido tantas oportunidades. Você teve uma loja, você abriu também uma confeitaria no Japão? Foi assim, logo quando... Eu estava viajando muito, e para quem viaja muito vai entender muito bem o que eu estou falando, que no início de viajar é uma delícia, você estar em vários países, fazer várias coisas, mas depois de muitos anos nessa sequência, eu já não aguentava mais, eu não tinha vida, eu não tinha nada, eu tinha um carro que eu havia comprado há 4 anos com 1.000 km rodados, que era o máximo que eu conseguia fazer, então assim, eu comecei a ficar um pouco mal, assim, eu falei, eu preciso, e os meus negócios aqui no Brasil estavam acontecendo, né, eu tinha escola, em 2015 eu montei eu montei a primeira revista de confeitaria do Brasil, impressa, então tinha coisas acontecendo aqui, e obviamente que a distância, a gestão não era tão boa. Sim. E foi onde que eu comecei a ter eu falei, olha, eu preciso dar uma parada, assim, e aí eu decidi que eu ia montar uma loja em algum lugar do mundo, eu falei, vou montar em Paris. Óbvio que uma loja de um brasileiro em Paris é lindo, maravilhoso. E para eles é uma cutucada, né? Porque eles vêm aqui e dominam tudo. E foi um pouco difícil a entrada lá. Apesar de conhecer todos os principais confeiteiros, ser amigo deles,
foi difícil. Mas é um mercado conservador, né? Que se protege bastante. Eu acho magnífico a forma como eles agem. De verdade, é admirável. Eu acho que a gente tinha que aprender um pouco disso. Porque eles se ajudam, eles se valorizam e onde quer que vá, eles estão juntos. É isso aí. O brasileiro não tem isso. Eles podem não se entender entre eles. Mas falou que é francês, um acolhe o outro. Exato. Essa relação, esse amor à pátria, ele é algo admirável. E por isso que eles não estão bem em qualquer lugar do mundo. É isso aí. Já o brasileiro, a gente sabe que é diferente. O brasileiro tem um pouco de ciúme ali do outro brasileiro. Exato. Então você não pode avançar porque você é um brasileiro. Eu prefiro ajudar outro aqui que não é brasileiro do que apoiar o brasileiro. Para muitos ainda ter sucesso é um problema, né? Não é aceitável. Então é uma coisa que tem que ser trabalhada, é uma questão cultural mesmo assim. Mas enfim, eu tive uma oportunidade no Japão, tive um convite da Embaixada Brasileira no Japão para fazer uma apresentação lá. Fui, criei um relacionamento com o pessoal, gostaram de mim, fui convidado várias vezes. E aí demonstrei a minha vontade de montar um negócio lá. No Japão só abre um negócio com um japonês. Isso. E aí o que eles fizeram? Diego, precisa trabalhar a sua imagem. Eu contratei uma assessoria de empresa no Japão, focada em gastronomia. Ficamos 1 ano fazendo um trabalho meu, né, da minha imagem e tudo mais. Entendi como é difícil ter negócio no Japão, né? Em termos assim, por exemplo, eu lembro de uma vez que eu saí do Brasil, fui até lá, eu cheguei... Juro pra você, foram 7 minutos atrasado na reunião e eu perdi o negócio. Então, assim, eu sou extremamente pontual, nunca me atraso. Isso foi um caso, né? Porque a viagem é um pouco longa, a gente sabe o que é. Mas eu acabei perdendo essa possibilidade, mas eu entendi o Japão. Como é uma cultura muito cartesiana. É incrível. Muito assim, cartesiana. Eu amo a cultura japonesa. Mas se não for um país daquele tamanho, porque é uma ilha com quantos milhões de habitantes? Sei lá, é muito pouco, assim, eu não lembro, mas é... 300, sei lá, é o número... acho que é maior do que o número de brasileiros, é um número absurdo para o tamanho de uma ilha. Então, assim, realmente, eu trabalhei um período no Japão pelo banco também, assim, me impressionava a organização, o jeito deles lidarem com as coisas. A tecnologia não tem nem o que falar, né? Você se alimenta de várias coisas, em qualquer máquina. É um negócio absurdo. E eu tinha uma passagem muito interessante que depois eu vou querer saber se você teve algo similar. Sim. Eu resolvi conhecer alguns lugares e fui para uma estação de trem como você vai em qualquer lugar do mundo. Eu não entendia nada. Nada escrito em inglês. Eu fui lá em 2005, você foi depois. Nada, absolutamente nada. Falei, bom, mas no Japão as pessoas falam inglês. Com quem eu tentava conversar, as pessoas não falavam inglês. Até que um jovem, devia ter na época acho que 15, 16 anos, ele falava um pouquinho e ele acabou me ajudando a me localizar. E tinha na máquina como transformar para o inglês. Só que estava escrito em Nihongo, né, em japonês. Você só não sabia qual era o botão para poder mudar. Aí ele foi lá, apertou, virou tudo para o inglês. Aí sim eu me localizei. Mas foi a primeira vez na vida que eu me senti realmente perdido. Porque onde eu olhava eu não entendia nada, ninguém conseguia me ajudar. Eu não sabia o que eu ia ter que fazer para poder achar a direção que eu ia. E não tinha internet como tem hoje naquela época, né? Você não tinha o que recorrer, precisava da ajuda das pessoas. Você teve algo similar ou não? Assim, eu não passei tanto perrengue, diria assim, porque eu tinha o meu assessor que ele me acompanhava em todos os momentos possíveis quando eu estava lá. Então, obviamente, que se eu estivesse sozinho, seria uma dificuldade sem igual, né? Porque é de fato difícil, assim, apesar de ter estado lá em 2019, né? Mas ainda assim é difícil. Mas o momento tudo que eu vivi no Japão foi muito bacana. É incrível, assim. É um país incrível. É um país maravilhoso. Incrível, é um país incrível. Não moraria lá, obviamente, mas assim, é incrível. Sabe que eu tenho um amigo que foi pra lá e não voltou mais, um amigo e um primo. O amigo é o Kazu Nakamura. Kazu, aqui ó, um beijão pra você. E o primo é o Fernando Pinheiro, que foi com a esposa, eles se mudaram pra lá e se adaptaram de tal forma que a filha já praticamente se sente uma japonesa, mesmo sendo brasileira, eles se adaptaram ao país e não voltam mais para o Brasil. Eles se apaixonaram pela cultura japonesa. Muito bacana, muito bacana mesmo. Japão, assim, impressionante. Tudo que aprendi, tudo que eu vivi. E aí surgiu essa oportunidade de abrir a loja lá. E então, como é que foi essa abertura da loja? Foi muito legal, assim. Foi extremamente difícil, extremamente pelo fato de ter que ir e vir com muita frequência. E assim, eu estava com a loja, mas eu estava fazendo meus cursos, tinha meus negócios aqui. Então, foi muito maluco, assim. Mas nós abrimos a loja no Matsuya Ginza, que é um department store ali em Tóquio. E abrimos justamente na época do Valentine's Day. Para quem conhece um pouco do Japão, é a data que se vende mais doce na história do Japão. E é uma coisa muito louca que são somente as mulheres que compram presente para os homens. Ah, não sabia. O homem não compra presente para a mulher. Depois tem o White Day, que é um pouco mais pra frente, que aí sim tem essa troca, né? Então, assim,
os números são astronômicos de venda num período curto de tempo, assim. E somente a nata, assim. Então, os melhores franceses, os melhores japoneses. E é uma briga por qual department store vai ter os melhores confeiteiros, né, no seu lugar, assim. A gente ficou num lugar muito bom, muito bom. E foi assim, eu abri a loja lá, uma coisa muito legal, eu sempre fui apaixonado por cupuaçu, né? Eu amo Belém. Para mim, uma das maiores riquezas que nós temos a nível Brasil está em Belém, né? E o cupuaçu é uma fruta que me apaixonei, o cheiro, o sabor e tudo, assim. E para lá, nessa minha loja do Japão, eu decidi fazer somente produtos com ingredientes brasileiros. E, de repente, uma adaptação com alguma coisa japonesa. Assim, por exemplo, olha, um cupuaçu com matcha, brincar um pouco com isso. E eu desenvolvi um doce que chamava Belém, que veio de uma... Eu estava em Belém, provei uma caipirinha de cupuaçu e cumaru, que eu me apaixonei. Pedi permissão para o barman e falei, eu quero criar um doce disso. E fiz um doce. Nomeei de Belém. E esse doce estava no Japão, né? Eu já tinha esse doce há alguns anos. Era um dos doces que compunham a minha vitrine. E durante o período que eu estava lá, né, dessa Valentine's Day, houve uma competição do melhor doce do Valentine's Day no Japão. E nós ganhamos como melhor doce. Uau, que o Belém ganhou como o melhor doce do Valentine's Day 2019 por conta do cupuaçu. Então o cupuaçu, ele é incrível. E o japonês gosta, porque tem esse toque fermentado e tal. E assim, ao longo desse tempo todo viajando, eu descobri que todo mundo ama o Brasil. Todo mundo ama o brasileiro. Além do carnaval, além de qualquer outro... Além do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Reconhece o nosso talento. Exato. Talvez quem não ame tanto o brasileiro é o próprio brasileiro. É isso. E assim, eu confesso que é uma coisa minha, assim, eu fiz questão de mostrar quem nós somos e o quão bom nós somos, e entender que a gente pode ser melhor que qualquer um deles, se você colocar aqui dentro e tiver movida aqui também. E trabalhar para isso. Exato, né? E né? trabalhar para isso. Tudo é trabalho, né? É isso aí. E assim, e acho que mostrar para o brasileiro que a gente pode ser mais unido, né? Mas assim, no Japão foi incrível essa vivência. E aqui no Brasil, alguma revista acabou falando a respeito de você ter ganhado lá com o Belém no Japão? Na foi vinculado? Na época nós tivemos algumas publicações, assim, pouca coisa, tá? Acho que saiu, se eu não lembro, acho que na Goero, na Prazeres da Mesa, e algumas coisas saíram assim, mas a área de confeitaria ainda é um escanteio. Quando a gente fala de gastronomia, é muito forte. A confeitaria ainda é um murro em ponta de faca, sabe? É muito difícil de implementar essa alta confeitaria aqui no Brasil. E eu venho engraçado, porque nos países como França, Estados Unidos, a confeitaria é super desenvolvida. Sim. É super desenvolvida porque é uma profissão. Aqui no Brasil, ainda não é uma profissão. Aqui no Brasil, assim, a pessoa é muito mais uma coisa de oportunidade, de uma necessidade, que a pessoa entra na área e ela ganha dinheiro com aquilo e tá tudo bem e não vai precisar de especialização porque ela faz aquilo, do que uma vida fazendo um negócio. Então, isso é um diferencial, assim, gigantesco, pelo qual essa área de confeitaria ainda não é tão valorizada aqui. Sabe que você falou uma coisa interessante. Eu tenho um amigo que o avô dele fazia pães, ou o pai dele trabalha fazendo pão. E ele me falou, na França, que ele passava 2 anos tendo uma formação para começar a fazer pão. Na área de confeitaria funciona da mesma forma? Quer dizer, é um processo longo de formação? Sim, eles têm são vários estágios, né? Tem a formação que começa... Por exemplo, a gente não tem nenhum colégio que forme um confeiteiro como lá. Não. Entendeu? Acho que são profissões, assim, extremamente complexas, que tem muito mercado, mas que não tem esse carinho, assim. Então, lá é comum, eles têm vários estágios da formação, depois vão trabalhar X tempo e tal. Obviamente que hoje em dia, que com a velocidade da informação, com a rede social, a gente tem chefes espetaculares com 20 anos, 22 anos. Antigamente não era nem permitido isso. Hoje já se aceita. E eles são bons. Tem uma questão dessa visão do tecnólogo, né? Talvez o que falta no Brasil é isso. A gente sempre está olhando a universidade, mas nem tudo é universidade. Exato. Tem vários cursos tecnológicos do tecnólogo para diversas profissões que você não tem necessidade de uma faculdade, mas você pode ser um bom tecnólogo e você pode ser fantástico na sua área, porque é a formação que interessa. Você falou do Senai, o Senai faz bastante esse trabalho, né, de formar tecnólogos. Eu acho que o Senai, a única diferença do Senai é que ele forma muito para a indústria. Entendi. Né?
essa questão do artesão, um trabalho um pouco mais refinado, não é o foco ali. Então, forma para grandes produções, para uma padaria, para uma confeitaria, para uma indústria de alimentos. É diferente. Tem uma oportunidade, então. Tem um mercadaço. E aí começou a sua escola. Qual que é o nome da escola? Escola de Confeitaria Diego Lozano. E aí, como é que tá indo a escola? Olha, a gente teve vários momentos, tá? Acho que, como eu falei para você, eu fiquei muito tempo ausente da escola. Isso, de uma certa forma, pesou, porque eu vi uma oportunidade fora. Eu falei, olha, a escola está acontecendo, mas eu também quero fazer meu nome a nível mundial. E foi uma escolha. E toda escolha tem um preço, né? Então, a escola ela teve seus altos e baixos. Passamos por várias situações. Depois eu decidi empreender em outras coisas. E a escola, ela sempre se manteve. Então, assim, a escola, eu chamo de uma menina com muita força, assim, porque o que ela já me deu e o que ela fez com que eu fizesse também é um monstro, sabe? Então, assim, agora a gente está num espaço novo, né? Onde ela fica? Em Pinheiros agora. Em Pinheiros. Isso, na Arthur de Azevedo. Então, assim, recomeçando um novo momento da escola, né? Porque foi grande, ficou pequena, aí eu montei o Casaria, coloquei dentro do Casaria, tirei do Casaria. Então, assim, mas ela tá. Ela vai, né? Eu acho ela que resiste, ela resiste. Exatamente. Você acha que falta um pouco de olhar teu para a escola? Um pouco mais assim, de dedicação, de empenho? Quando eu montei o Casaria, por exemplo, né? A minha dedicação foi extrema ao Casaria. Uma dedicação sem igual, porque quem conheceu o Casaria sabe que é um complexo gastronômico que não para, que não fecha. Abre às 7 da manhã, fecha meia-noite todo dia. Então, uma operação extremamente difícil de fazer a gestão, né? Quando a gente lida com gastronomia, você está lidando com altas expectativas, com pessoas que já viajaram, que conhecem, que tudo. Um público exigente ali, pela localização que eles fazem, é um público seletivo também. Então, assim, além do mais, no Brasil, a gente tem essa questão do serviço rápido. Então, assim, tudo era muito pesado no Casaria. A escola estava lá, a escola caminha com os próprios pés, sempre, nunca ficou no vermelho, nunca teve problema nenhum, mas eu dediquei muita atenção também ao Casaria. Entendeu? Então agora nessa nova fase, né, que tem a confeitaria, que tem a padaria, que tem o brunch, que tem a escola, é uma coisa um pouco mais enxuta, com uma outra visão do que eu aprendi também no Casaria ao longo desse tempo. Então agora é momento de dar atenção também um pouco mais forte para ela. Assim. E você acha que pode chegar ao ponto de ser uma universidade de formação só no Brasil, em diversas localidades e também fora? Quer dizer, o que você tem de planos para a escola? Esse é um dos objetivos para a escola, sabe? Eu quero sim torná-la muito grande, ao ponto de ser uma universidade, mas que de fato entregue um ensino que prepare um confeiteiro de ponta, um padeiro de ponta ou um chocolateiro de ponta. Focado nisso. Tá? Não simplesmente uma formação simples, básica. A gente sabe que não existe ensino que prepare você para a vida. Né? A vida te prepara para isso. Para ela mesma. Exatamente. Mas quanto mais informações eles tiverem, quanto mais preparados eles estiverem, com certeza a gente vai elevar o nível da nossa confeitaria, que é a minha briga desde então, e é um slogan que eu sempre utilizei, que é por uma confeitaria brasileira. Que bacana, que bacana. Agora, nesse processo de formação da educação, você também escreveu um livro, que inclusive é o livro que está aqui à nossa frente. Conta a história do livro, como é que surgiu a ideia, qual que é o conceito do livro, quando que você escreveu, conta um pouquinho dessa fase aí do escritor também. Assim, para quem pegar o livro e ler logo no início, vai entender que a definição do livro é na raça. A minha vida foi na raça, né? Eu não tenho pai, não sou herdeiro, não fui rico, né? Tudo que eu conquistei foi na raça, com muito trabalho, muita dedicação e quebrando a cabeça inúmeras vezes. E há mais ou menos uns 15 anos foi quando eu decidi que eu queria ter um livro. Eu falei, poxa, eu acho que uma das minhas grandes realizações seria ter um livro meu, com as minhas receitas, com um pouco de mim, assim. E a história começou aí. E eu apresentei esse livro, né, esse conceito, ao longo desses anos para inúmeras editoras, e eu mais ou menos tive a mesma resposta, que era o quê? Diego, este não é um livro comercial. Este é um livro muito técnico, este é um livro para um nicho diferente. Se fosse um cupcake, se fosse não sei o quê, a gente faria. Esse a gente não tem interesse. E assim foi. E por muito tempo aconteceu... Logo antes da pandemia, eu havia fechado o acordo com uma editora para fazer o livro. Veio a pandemia, isso foi por água abaixo, enfim. E aí, este ano, em agosto,
quando eu efetivei a venda do Casaria, né? Eu falei, pô, agora eu acho que eu vou ter algum tempo para dedicar, vou começar novos projetos e eu quero encerrar o projeto Livro Diego Lozano, né? E foi aí que eu falei, a melhor maneira de eu fazer as minhas coisas é fazendo eu mesmo. E aí eu abri uma editora, contratei as pessoas e eu encerrei o livro e lancei o livro pela minha editora. Você abriu uma editora? É. Quer dizer, confeitaria, editora. É. Você abriu uma editora para poder fazer o seu livro. Sim. Como é que foi esse... Porque não tem nada a ver, quer dizer, você está indo num outro segmento. Na verdade, assim, em 2015, eu lancei uma revista chamada Açúcar. Tá. Nunca existiu nenhuma... Tudo que existe de gastronomia, de revista nesse segmento, foca a gastronomia, a cozinha quente. Quando fala-se de confeitaria, é um cozinheiro fazendo um raio de um bolo simples. Não se valoriza o profissional confeiteiro no Brasil. E eu falei, cara, chega. E aí eu comecei com a revista Açúcar, que era uma baita revista, com uma baita qualidade, impressão bimestral. A gente tinha, na época a gente teve quase 15 mil assinantes. E eu comecei isso na loucura, contratei uma equipe de peso assim, surreal. A gente fez um material incrível. Só que eu peguei um momento em que a impressão já não estava tão em alta. E eu não soube aproveitar isso. Moral da história, a revista não se manteve. E eu tive que encerrar a revista depois de 1 ano e meio. Com 15 mil assinantes, eu aprendi muita coisa com isso. Até como funciona essa questão do assinante, você encerrar, o que você tem que fazer. Foi muito louco, assim, foi um baita aprendizado. Então a minha história, ela já vem de antes. Né? Eu tive a editora, que era Açúcar, Sim. e ela ficou de lado. E aí, este ano, eu voltei com a editora Escola de Confeitaria, né? Para poder lançar meu livro e daqui lançar uma série e, de repente, até poder ajudar outros profissionais que estão com esse mesmo desejo e passaram pela mesma dificuldade que eu. Né? Então, tem equipe, tem a forma de fazer e é fácil. E como é que esses profissionais fazem, então, para entrar em contato com você, com a sua equipe? Conta para eles aqui, olha para a câmera, conta para eles. Hoje, o meio mais fácil de todos, tá? A gente tem WhatsApp, tem tudo, mas pode mandar uma mensagem no Instagram, que a gente tem equipe que está sempre em contato lá. A gente conversa, né? O chefe Diego Lozano, tá tudo lá certinho. Acho que é o meio mais pessoal e eficiente de chegar a alguém hoje em dia via Instagram, assim. E quantos exemplares você já tem? Foram 1000 exemplares que eu fiz, né? A gente já está chegando no final desses 1000 exemplares, então foi mais do que eu imaginava. A ideia agora é lançar uma segunda edição melhorada e, se possível, em inglês, porque a demanda que eu tenho para fora do Brasil é gigantesca. Que impressionante. Eu tenho mais pessoas querendo comprar fora do Brasil do que aqui. Mas eu lancei em português, eu acho que primeiro por um respeito, que eu queria que fosse exclusivamente brasileiro esse primeiro livro. Mas a ideia agora é lançar ele em inglês, francês e espalhar isso a nível mundial. Eu tive a proposta, recentemente, de uma editora grandiosíssima para a gente fazer um lançamento mundial, que está lá meio que stand-by, assim. Mas, enfim, esse foi o primeiro. Já está um segundo livro no forninho, de um outro tema. E agora a ideia também é dedicar isso, que é bacana. Eu acho que um livro, ele é eterno. Quantas receitas nós temos aqui? São mais ou menos 80 receitas. Aqui eu fiz uma seleção. É um livro basicamente de receitas, tem um pouco da minha biografia, do que a gente falou aqui. E tem receitas que representam um pouco da minha vida. Diria que 90% são receitas autorais que eu fiz ao longo desses últimos 15 anos e que eu achei que seria legal estar aí para poder passar em frente. Meu maior sonho é que algum dia, por exemplo, assim como nós encontramos um Mont Blanc, um Ópera e esses doces no mundo inteiro, eu espero que algum dia a gente possa encontrar o Belém também, espalhado em todas as confeitarias. E o livro é um meio. Diego, eu vou falar para você de uma impressão pessoal que eu tenho, tá? A respeito dos doces brasileiros no contexto geral. Eu queria saber a tua visão. Eu acho que no contexto geral as pessoas colocam açúcar e chamam de doce. Você tem algumas receitas que são maravilhosas, muito bem executadas, mas na grande maioria você tem um excesso de carga de açúcar, que você não sente muito nos doces fora do Brasil. Você acha que tem uma questão cultural realmente de colocar muito açúcar e achar que é doce e que se não tem excesso de açúcar não é doce? Você tem essa visão também ou não? Isso é muito mais uma percepção de quem consome. Acho que são 2 fatores importantes. Primeiro é cultural, né? Então colonização e tudo mais. E o segundo é falta de conhecimento técnico. Tá? Então, assim, as pessoas acham que comer doce tem que ser doce. E eu, particularmente, os meus doces, eles, em relação a qualquer doce que você vai encontrar aqui no Brasil, a gente tem uma redução de pelo menos 50% de açúcar, em relação a eles. Tá?
Tanto é que em alguns lugares as pessoas até ficam meio assim, porque falam, pô, mas não tem açúcar. Nós trabalhamos sabor. Tá. E é importante que quando você come uma comida ou você come um doce, você consiga sentir tudo que você está provando. Porque o açúcar, ele mascara. Isso. Ele é uma droga. Você comeu, é gostoso, é uma sensação boa, mas e aí, qual que era o sabor? O que te lembra? Não, é açúcar, acabou. Então, o meu trabalho é poder fornecer uma experiência de sabor que fique na memória da pessoa para ad eterno. Né? Eu acho que a gastronomia é linda por isso. Porque você vai comer coisas ou você vai sentir algum cheiro, alguma coisa que vai te remeter a algum momento, seja ele bom ou ruim. E se eu posso entrar na cabeça da pessoa dessa maneira, né, com esse sentimento, para mim é essencial. O aspecto visual, para mim, ele é importante, que é o que vende quando a gente fala de doce, é isso. Você vai olhar e falar, que lindo, que maravilhoso, como é que fez isso, meu Deus do céu, parece mentira, mas não vai ter valor se não tiver sabor. É interessante que você falou, eu tenho duas passagens que para mim são inesquecíveis. No Japão, o sorvete de chá verde. Então, assim, eu meio que me apaixonei pelo sorvete de chá verde e tomava várias vezes por dia. Tanto que eu fui para lá, eu ficava 15 dias, eu voltava sempre 4, 5 quilos a mais. Então, preciso dizer que eu exagerava com relação a essas questões. E o outro foi na Bélgica, na cidade de Bruges, um chocolate com champanhe. Legal. Me dá água na boca e vem a memória. E eu tô falando de coisa que aconteceu talvez 2001, 2002 no máximo. Então, eu estou falando aqui praticamente de 20 anos e esta memória ainda vem com relação àquele doce daquele momento, o que estávamos fazendo, porque foi algo que me marcou de fato. E a confeitaria tem muito disso, né? Sim. Ela tem esses momentos especiais porque ela na realidade, é o encerramento de um prato, né? Quer dizer, você ali acabou almoçando, jantando com alguém e você fecha este momento especial justamente ali com um doce que vem acompanhar uma sobremesa que vem acompanhar ali o momento. Acho que uma coisa que é importante e que é um trabalho que eu venho tentando fazer, o sorvete se tornou um alimento no Brasil. Isso. Então, assim, se o cara quiser almoçar sorvete, ele está liberado, porque é um alimento. Na França, come-se doce a qualquer momento. Isso. Come-se pão a qualquer momento. Porque é um produto que ele é bem elaborado. Né? Então, acho que a gente trazer também essa questão, acho que o doce é um desfecho, e num restaurante, por exemplo, para mim, ele talvez ele tenha um papel mais importante. Porque imagina, você vai num jantar que é incrível, tudo maravilhoso, né? O couvert, a entrada principal, pré-sobremesa, chegou na sobremesa, faz isso. É isso aí. E a experiência que nós temos aqui, na grande maioria das vezes, é isso. É isso aí. É muito ruim. Seja, às vezes, por falta de conhecimento, ou porque o chefe do restaurante acha que ele é bom em tudo. E nós somos bons no que nós nos dedicamos a fazer na nossa vida. É isso aí. Não adianta que você não vai ser bom em tudo. Então, assim, eu acho que são trabalhos que têm que ser feitos para que a gente conscientize as pessoas a comerem mais doce e comerem melhor doce. Doce engorda? Olha, eu acho que tudo engorda se você comer em excesso, né? Não tem jeito assim. Mas o futuro da confeitaria, por exemplo, ele é uma confeitaria mais saudável. Isso é fato. Mais e funcional. É o que a gente está aplicando na nossa hoje. Né? Então, uma confeitaria que eu não digo para ninguém, mas que é uma confeitaria vegana, que não tem leite, não tem ovos, que é uma confeitaria com redução de açúcar, de gordura, de tudo mais. E eu não preciso levantar essa bandeira, e eu nem quero levantar essa bandeira. É um princípio. Exato. É um princípio. E quem come não precisa nem saber. O cara vai falar, achar maravilhoso. Se ele questionar, pô, mas não tem leite? Não, não tem leite. Não tem ovo? Não, não tem ovo. Mas e açúcar? A gente usa alguma outra coisa, entendeu? Então, quem tem alergia à lactose pode. Comer os doces do Diego tranquilamente. Sim, não toda a nossa linha é vegana, mas cada vez mais eu tenho migrado para isso. Hoje 50% é vegano. Muito bacana, muito bacana. E você está abrindo uma nova casa esse mês aqui. Sim. Conta dessa nova casa. É uma nova fase, né, de Diego Lozano. Então, onde eu posso expressar mais toda essa visão que eu tenho, toda essa bagagem de confeitaria, de panificação. Eu acabei me especializando muito em croissant ao longo das minhas aulas e tudo mais. Então, assim... Croissant por chocolate, pelo amor de Deus. Então, acho nem que me fala. Assim, é doce, é croissant, é o brunch que eu amo, né? Então, a pessoa poder tomar um café da manhã a qualquer horário do dia. Então, acho que é essa junção das minhas paixões, trazendo aí para um lugar agora, né, físico, assim, que as pessoas possam desfrutar. Vamos lá. Para a gente partir aqui para o encerramento, vou te fazer 2 perguntas e uma provocação.
Perguntas. Você acha que a paixão, ela acaba movendo você na direção do sucesso? Olha, a paixão ela faz muita coisa, mas não necessariamente na direção do sucesso. Eu acho que é um mix de experiências, né? A paixão mais o que você aprendeu, o tanto que você errou. Então, tudo isso faz com que você mire no sucesso e possa chegar melhor. Mas só a paixão, às vezes, a gente age sem razão. Isso. E segundo aqui, a vida tem limite? Não, nenhum. Infelizmente, assim, acaba para todos nós, mas eu sou um apaixonado, eu sou um workaholic, eu sou um apaixonado pelo que eu faço. E se eu puder trabalhar todos os dias da minha vida até eu realmente não aguentar mais, com certeza eu vou fazer. Então, para mim, isso é o que eu posso falar de não ter limite. Quais são os seus próximos passos? Olha, eu sempre quis dominar o mundo, né? Então, assim, se falando nesse segmento... Pense grande. Falando no segmento de confeitaria e tudo mais, eu quero sim poder expandir a nível mundial, sabe? Eu acho que ter uma loja Diego Lozano em São Paulo é incrível, em qualquer lugar do Brasil é incrível, e se eu puder chegar e colocar meu pezinho na França, em qualquer outro lugar, agora, definitivamente, para mim vai ser, assim, é um sucesso sem igual. Então é uma coisa que eu almejo muito, estou trabalhando para isso e espero poder chegar em breve. Legal, muito bom. Diego, agora vamos lá. Para o pessoal que está lá nos assistindo, quais são suas dicas para quem quer entrar na área ou para quem quer montar um negócio? Quer dizer, o que você, enquanto empreendedor de sucesso, empresário de sucesso, desbravador de novos mundos, o que você pode dar de dica aqui para nossa turma? Olhe para a câmera, vamos lá e fale, dê o seu recado. Eu acredito que assim, a gente tem sim que seguir para quem gosta de empreender, né? A gente sempre tem sonho, tem objetivo, e nós somos os maiores loucos que existem para aqueles que estão próximos de nós, né? Ninguém nunca vai entender o quão destinado ou quão decidido está a fazer alguma coisa. Mas coloque todas as suas forças, porque um negócio, ele é a essência do dono. Então, é a tua entrega, é a tua dedicação, é a tua paixão. E, principalmente, uma coisa que acho que a gente aprende com o tempo, nós não somos ninguém sozinhos. Então, tenha uma boa equipe ao teu lado, pessoas que você possa confiar, que trabalhem por você e com você da melhor maneira possível. E acredito que com isso a gente consegue errar menos e chegar aos nossos objetivos. Legal. Diego, querido, quero te agradecer muitíssimo. Estou muito feliz porque você se tornou cliente da Bank com a sua casa. Vamos te apoiar. Vou levar uma maquininha que está aqui na frente. O pessoal falou, põe uma maquininha lá para fazer uma propaganda, fazer um merchan, Edu. Então tá aqui a maquininha também. Obrigado. Então agradeço a oportunidade de podermos trabalhar conjuntamente, de poder apoiar o seu negócio. Agradeço você ter vindo aqui, foi fantástico. Eu tenho certeza que quem está na tua ponta vai adorar, vai ser certamente campeão de visualizações aqui. Muitíssimo obrigado. Obrigado, um prazer. E para você que assistiu o Adam Pod de hoje, muito obrigado mais uma vez pela audiência, por ter nos assistido. Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Bom sair do Adam Pod, o sucesso, assim como o Diego e assim como você. Até o próximo. Tchau, tchau.